Louvado seja Deus. Eu já quero trazer aqui para vocês a mensagem, irmãos. Olha só, e o tema da pregação de hoje é Deus vê o secreto. Amém? Nós não podemos ser enganados pelos nossos olhos. Os nossos olhos veem o que está diante da gente, mas Deus está olhando para o secreto. Então, quero que você abra a sua Bíblia lá no segundo livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos começar do versículo 1. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. A Bíblia diz que o verdadeiro amor não traz consigo a pena, a dó. Às vezes a gente tem dó de tirar da nossa vida aquilo que Deus rejeitou. Olha só que coisa, né? A gente fica com dó. E às vezes aquilo que Deus rejeitou é o que está amarrando a vida. Israel estava condenado ao fracasso pela má liderança de Saul. Estava condenado. Repare que vai surgir uma situação onde um gigante, ele vai afrontar durante 40 dias aquele exército, e ninguém tinha coragem para enfrentar, nem mesmo Saul. Então, olha só, aquele reino estava em mãos, não vou dizer erradas, nas mãos de uma pessoa que não tinha condição e capacidade para gerir aquela nação. Quem está entendendo isso? Então, às vezes é na nossa vida, irmãos, às vezes existem coisas, olha só, que já foram rejeitadas por Deus, algo que Deus não está aceitando mais, algo que Deus não se agrada. E em vez da gente tirar aquilo da nossa vida, a gente fica com dó. Então Deus fala exatamente isso para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Diz aqui, não é o que diz, ó, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Então nós temos que ter essa sensibilidade, não é? De saber se aquilo que a gente está fazendo está sendo aceito por Deus ou rejeitado. Porque se aquilo que a gente está fazendo está sendo rejeitado por Deus, vai ter prejuízo, não vai ter progresso, sucesso. Amém? Continuando aqui, ó. Para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem. Agora aqui uma outra direção aqui, ó. Como que você faz para substituir aquilo que Deus rejeitou? Não é na força, nem na violência, porque vai ter problema, é ou não é? Vai arrumar briga com Saul. Quem está entendendo isso? Mas tem que ser debaixo quer dizer, enche o teu vaso de azeite. Então, às vezes, nós não estamos conseguindo rejeitar aquilo que Deus rejeitou. Pastor, mas eu não consigo abandonar esse pensamento, eu não consigo abandonar essa prática. Por quê? Porque o vaso está vazio. Então Deus está falando assim: enche o teu vaso de azeite, enche o teu vaso de azeite, e diz mais ali, ó, e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Então Deus já sabia quem era, só que ele não revelou a quem? A Samuel. Deus já sabia. Irmãos, tem coisas que Deus não revela na hora. Existem coisas que Deus fala para a gente e Ele vai revelando ao longo da jornada. Amém? Seria muito mais fácil, você já ter o mapa de onde chegar, o destino certo. Hoje em dia é assim, você bota lá no Waze, você chega, você vai onde você quiser. É ou não é? O Waze mostra até quantos buracos tem na rua. É assim ou não é? No primeiro buraco, vire à direita. Hoje, repare que a tecnologia ela tem facilitado muito
a vida do ser humano. Ela tem facilitado. Mas olha só, a vida de fé não é assim, irmãos. Deus fala assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai à casa do Jessé. Ali eu já tenho preparado um rei. Eu já tenho me provido de um rei. Deus já sabia quem era, só que ele não revela para Samuel. E por que Deus faz isso, irmãos? Não sei. Talvez para a gente depender dele, estar na dependência dele. Quem está entendendo isso? Né? Já tem me provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então olha só, não é pela força nem pela violência. Às vezes Deus vai usar você para missões que é difícil mesmo, que vai exigir da gente muita sabedoria, muita paciência, amém? Muita direção, para quê? Para não dar errado. Às vezes Deus vai requerer essas certas coisas. Então, de primeiro momento, o Samuel fica com medo, né? Ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Em outras palavras, Samuel, vai na minha dependência. Siga as minhas orientações. Você vai lá, você convida, e na hora eu vou te fazer saber. Irmãos, tem coisas que Deus não revela no início, não é? Às vezes é algo que Deus fala ou faz com você hoje que você não entende. Jesus disse para os discípulos: o que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente compreenderão. Então tem coisas que acontecem hoje na nossa vida que você fica sem saber, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou vivendo isso? Mas vai chegar um momento que Deus vai fazer você compreender, amém? E tem coisas, irmãos, que não dá para explicar, não é? Ontem eu fui fazer o atendimento, um colega de vizinhos nossos, a filhinha de 5 anos partiu, não sei se alguém viu, né? Isabela, 5 aninhos, fez lá um procedimento e teve uma intercorrência, conseguiram recuperá-la ali na cirurgia, tal. 8 dias depois, na intercorrência, a carótida, acho que é a veia carótida, né? Ela tossiu, rompeu ali, ela acabou partindo. A família está arrasada, irmãos, arrasada. A gente ficou praticamente a manhã toda ali atendendo, conversando e tal. Uma família católica, né? Ele falou: pastor, se o senhor puder vir aqui e tal. E a gente foi eu, a Bruna, e ficamos a manhã inteira, irmãos. E olha só, e você notava o amor que aquela família tinha pela menina. Era algo diferente mesmo, diferente. Parece que eles sentiam que aquela criança ia ficar pouco tempo com eles. E aí, contando as histórias dela, você vê que é uma menina especial mesmo, uma menina especial. E o que vai falar para uma família num momento como esse? Não é? Não tem resposta pronta, irmãos. Não tem. Ela chegou a comentar uma coisa assim, ela falou: poxa vida, tem tantos pais que deixam os filhos jogados, não é? Deixam os filhos abandonados, às vezes que maltratam os filhos, e a família, né? A família deu todo o amor que ela precisava, tudo que ela precisava, e de repente acontece uma coisa dessa. Então tem coisas, meus amados, que na hora a gente não entende, não é verdade? Mas lá na frente Deus vai nos fazer compreender. E às vezes você já passou por um momento desse, porque o natural é o quê? Os filhos enterrarem os pais e os avós, não é? Agora, quando inverte, um pai ter que enterrar o seu filho, e aí como que vai explicar isso? Não é? Vem milhões de pensamentos, mas a gente tem que confiar na onisciência de Deus. E o que é a onisciência de Deus? Ele sabe todas as coisas. Então tem coisas que Deus na hora não revela para a gente, mas lá na frente Ele vai fazer compreender, amém? E você pode ter passado por uma situação, um trauma, algo que aconteceu na sua vida que você fala assim: meu Deus, eu não entendo por que aconteceu isso comigo. Talvez no momento você não entende, mas um dia Deus vai esclarecer para você.
Quem está entendendo isso? Então ele estava falando aqui, Samuel, o versículo 3, né? Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Irmãos, tem coisas que nós vamos fazer, e aquela atitude, aquele ato, é proveniente de uma sabedoria que vem de Deus. Amém? É uma sabedoria que vem de Deus. Quer dizer, eu te farei saber o que você vai fazer. Tem horas que a gente tem que buscar essa sabedoria. Meu Deus, eu não estou sabendo lidar com isso, eu não estou sabendo lidar com essa situação, meu Deus, me ensina. E Ele vai ensinar. E você não vai errar. E por que a gente precisa dessa sabedoria, irmãos? Senão seremos enganados pelos nossos olhos. Senão seremos enganados pelo nosso coração, o coração do homem enganoso. E se a gente não tiver uma sabedoria, um discernimento que vem da parte de Deus, a gente vai, em vez de resolver o problema, a gente vai arrumar mais problema. É ou não é? Tem gente que na tentativa de resolver, ela vai lá, estraga a coisa, piora a confusão, né? O barraco fica armado. É confusão, é briga, é discussão, é isso, é aquilo e tal. Por quê? Porque por mais que ela estivesse bem intencionada em resolver, em sanar aquela situação, faltou o quê? Sabedoria. Então Deus estava falando assim, eu vou fazer você saber, né? Te farei saber o que você vai fazer. E diz ali, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Irmãos, Deus ensina lições para a gente. Por isso que Ele demora Ele se demora para revelar. Não é que Ele demora, Ele vai fazendo gradativamente, Ele vai ensinando lições. Ele fala assim, Samuel, você vai ungir a quem eu te disser. E diz aqui, e fez, pois, Samuel o que o Senhor dissera e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vim comigo ao sacrifício, e santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Olha só, meus amados, e aconteceu que entrando eles, viu a quem? A Eliabe. E disse, certamente está perante mim o seu ungido. Olha só, irmãos, você vai ungir, Deus falando para Samuel, a quem eu te disser. E não é o que os nossos olhos estão dizendo, irmãos. Porque quando Samuel chega naquela casa, ele vê o Eliabe. E a primeira resposta que ele tem é, certamente está sobre mim, perante mim, o ungido de Deus. Mas quem estava dizendo para Samuel que Eliabe seria o futuro rei de Israel? Quem estava dizendo? Os seus olhos. Então, às vezes, os nossos olhos vão nos dizer muitas coisas. E podem nos levar ao erro, podem nos levar ao engano. Eu lembro de uma pregação do pastor Jaime há muito tempo. Eu era pastor em São Paulo ainda. E dessa mensagem aquilo falou muito ao meu coração. Ele dizia assim, o que eu vejo me entristece, mas o que Deus fala alegra o meu coração. Então, olha só, nós temos que aprender a ser guiados pela fé, tanto quando os nossos olhos estão dizendo que aquilo é bom, que aquilo é o certo, que aquilo é o correto, mas perante Deus não. Mas também quando os nossos olhos estão dizendo que não tem jeito, que não tem solução. A pessoa bateu o olho lá no diagnóstico e o laudo que o médico deu não tem como reverter aquela doença, aquela enfermidade. Quer dizer, os meus olhos veem e ficam tristes, mas o que Deus fala alegra o meu coração. Então, se você quer tomar decisões certas na vida, meu amado, minha amada, você precisa ser dirigido por aquilo que Deus fala e não por aquilo que os seus olhos estão vendo. A fé é isso.
A fé é isso. Por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá do quê? Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. E fé é você caminhar não pela vista, mas por aquilo que Deus está falando ao seu coração. Então, quando Samuel bate os olhos em Eliabe, ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Em outras palavras, encontrei, mas não era Deus falando, eram os olhos de Samuel falando. Quem está entendendo isso? Amém? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Irmãos, alguma coisa tinha no coração de Eliabe, que ele estava sendo rejeitado por Deus. Olha só, tem pessoas que você bate o olho nela e você fala assim: tem tudo para vencer na vida, mas está fracassando. A pessoa tem boa aparência, a pessoa fala bem, não é? É articulada, tem tudo para vencer na vida, mas ela está fracassando. Quando chega a hora de ser promovido ou promovida, alguém vai lá e toma o lugar dela. Que coisa, não é? Alguém vai lá e passa na frente. E aquilo que ela acreditava: não, o profeta me viu, o profeta falou que sou eu o rei e tal, e quando o profeta vai ungir, alguma coisa acontece e ela perde aquela bênção. Por quê? Porque ela está servindo talvez de aparência, irmãos. E as aparências enganam. As aparências enganam. Assim como enganou aquele profeta, o Samuel. Ele bateu o olho em Eliabe e falou: certamente está perante mim um ungido. E aí ele pegou o azeite para ungir. E diz ali, porém o Senhor disse a Samuel, versículo 7, né? Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Vamos ler em voz alta? Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante do quê? Dos olhos. Vamos ler bem alto. Porém, o Senhor olha para o coração. O que eu entendo aqui, meus amados? Deus olha para o secreto. Amém? Irmãos, tem muitas pessoas criando expectativa, falando como um rei, se vestindo como um rei, com aparência de rei, mas não estão reinando nessa vida, porque estão sendo rejeitadas por Deus. Quem está entendendo isso? Porque estão preocupadas com a aparência. É claro que você tem que cuidar da sua aparência, não é? Você tem que cuidar do seu corpo. Mas o que adianta, irmãos, a pessoa cuidar do externo, da aparência exterior, quando o interior está cheio de rapina? Não foi o que Jesus falou para aqueles fariseus? Vocês estão como o quê? Sepulcros caiados. E o que é um sepulcro caiado? Né? Enfeitado. Caiado quer dizer enfeitado. Você chega lá no cemitério, muitas vezes, você vai ver aquelas covas, né? Aqueles túmulos ornamentados, cheios de flores, às vezes de mármore, não é? Com muitos enfeites. Mas se você abrir aquele túmulo, aquelas covas, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar o corpo apodrecido. Quem está entendendo isso? Então tem pessoas que estão cuidando da estética, do exterior, falam como rei, estatura de rei, não é? Transmitem uma aparência de rei, mas perante os homens, irmãos, perante os homens ela reina. Alguém vê ela lá, não, essa pessoa é muito bem, mas quando ela sai dos holofotes, quando ela está no seu privado, só Deus sabe o fracasso, a derrota, a angústia que ela se encontra. Quem está entendendo isso? Porque
perante os olhos dos homens, ela aparenta algo, mas perante Deus ela não reina. Assim como Saul, eu já o tenho rejeitado. Quer dizer, Saul não serve mais para ser rei. Então o que eu entendo aqui, meus amados? Deus olha para o secreto. E se a gente não aprender a ter secreto com Deus, irmãos, alguém vem e toma aquilo que é para ser nosso. Eclesiastes capítulo 6, olha só o que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 6, põe ali para a gente. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que é muito frequente, olha só, entre os irmãos, isso aqui é comum entre as pessoas. Infelizmente, isso é comum entre os homens, esse mal. Que mal é esse? Um homem a quem Deus deu riquezas, que mais? Fazenda, honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Deus já deu tudo para o homem, sem faltar nada. Mas o que diz ali, ó? Deus não lhe dá o quê? Poder para daí comer. Deus não dá autoridade para a pessoa desfrutar daquilo. É tipo Eliabe. Ele estava certo que ele seria o rei, falava como um rei, se vestia como um rei, tinha aparência de rei. Quando o profeta bateu o olho nele, certamente está perante mim um ungido do Senhor. Mas Deus não deu para ele poder para reinar. É o que diz, Deus não dá poder para comer, para desfrutar, para vencer, para tomar posse. E aí o que acontece? Olha lá, antes vem o estranho e lhe o come. Quer dizer, vem uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, que talvez não estivesse nem ali naquele momento, que não estivesse nem se preparando para aquele momento, e vai lá e desfruta e toma posse. E olha o que a Bíblia vai dizer aqui, meus amados. Também isso é o quê? Vaidade e má enfermidade. Então por que Deus não dá poder para determinadas pessoas comerem, reinarem, embora Deus deu tudo para o homem? Por causa da vaidade, irmãos. Repita assim comigo: a vaidade faz o homem servir por aparência. As pessoas são vaidosas. E por serem vaidosas, não estão reinando como deveriam. Elas fazem para mostrar. Elas fazem, né? Elas compram não para desfrutar. Irmãos, tem gente que compra não para desfrutar. Às vezes, não quero me meter na vida de ninguém, mas você vai lá no guarda-roupa da mulher, tem uns, né, parece uma centopeia, tem uns 100 par de sapato. Se ela usar 2 ou 3 é muito. É ou não é? Muitas vezes. E não é só mulher não, homem também. É? Cuidado. Vai voar. Vai voar um sapato aí, Félix. Mas olha só, não estou querendo ofender ninguém. Você está entendendo? Mas olha só, compra não é para desfrutar, mas é para dizer que tem. E homem também, não, vou comprar mais um carro. O cidadão está lá com 5, 6 carros na garagem, só para mostrar para as pessoas que tem aquilo. Isso é vaidade, irmãos. E a prosperidade verdadeira não implica em acúmulo de bens, de patrimônio. Isso aí para Deus não é nada, irmãos. Porque tem gente que tem dinheiro, tem tudo, ela não tem poder para ter uma família feliz, um lar abençoado, um casamento próspero. Ela não tem honra dentro de casa, os filhos brigados. Ela tem dinheiro, mas ela não tem prosperidade. Quem está entendendo isso? Então olha só,
Isso é vaidade e má enfermidade. Quer dizer, as pessoas querem servir por aparência. Elas querem mostrar algo. E não é assim que acontece, irmãos. Hoje em dia, né, as pessoas vão fazer lá uma ação social, né? Vai levar lá um alimento para o mendigo, para todo mundo. Ó, pessoal, estou aqui, ó. Eu estou aqui com esse prato de comida. Vem cá, meu amigo, como que é o seu nome? Quer mostrar. Quem está entendendo isso? A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Você deixa a mensagem, não entra agora, não. Depois fala, agora não é hora de falar, não, agora é hora de ouvir. Tá bom? Olha só, irmãos. Temos que vigiar. Não podemos servir por aparência, irmãos. É o que diz em Mateus capítulo 6. Vamos lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Não estou falando aqui que é errado arrecadar alimento e tal. Não, não é errado. E às vezes prestar conta, pessoal, arrecadamos tanto em alimento, né? Nós vamos fazer uma ação aqui para o Rio Grande do Sul, que está precisando. E nós vamos levantar alimentos, tudo, e eu vou prestar conta, eu vou mostrar, pessoal, conseguimos tanto, tal, e vamos mandar. Agora, para quem vai, eu não sei. Deus vai abençoar, diga a glória a Deus. Agora, você pegar o celular, né? Ó, estou aqui com o cidadão, ó, como que é o seu nome? Estou aqui, acho que isso aí não, né? Tem que tomar cuidado com a vaidade. Quem está entendendo isso? Jesus fala aqui, ó, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Quer dizer, quando a gente faz algo para ser visto pelo homem, irmãos, é um erro. Olha aqui para o pastor Helder. E por que às vezes caímos nessa vaidade, irmãos? De fazer as coisas para sermos vistos pelos homens, porque acreditamos que o homem pode fazer algo por nós, quando na verdade quem faz é Deus. Quem está entendendo isso? Né? É aquela pessoa que está lá no local de trabalho, ela faz de tudo para ser vista pelo patrão. Tudo bem, quem não é visto não é lembrado, mas o que adianta ser visto pelo patrão, pelo diretor, pelo gerente e tal, e não ser visto por Deus? Agora, se você é visto por Deus, os homens também vão te enxergar. Amém? Os homens podem não estar te enxergando, mas quando chegar a sua hora, todos vão ver. Porque você foi vista primeiramente por Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados por quem? Quer dizer, tem gente que faz não porque ela se importa com as pessoas, de verdade, mas ela faz para ser glorificada, ovacionada. Irmãos, olha só, às vezes até discípulos fazem isso. E vou além. Não quero aqui ofender colega de trabalho, de ministério, mas às vezes até pregadores. Aconteceu no tempo de Jesus Cristo. O Judas Iscariotes vem com aquele discurso, quando aquela mulher oferece a Jesus um azeite precioso, azeite caríssimo, custava ali 1 ano de trabalho, irmãos, 300 denários, 300 dinheiros, 300 dias de trabalho, valia muito aquele perfume. E aquela mulher vai lá e derrama o perfume sobre Jesus. Os discípulos escandalizados falaram assim, ó, poderia vender esse perfume por certo preço e dar para quem? Olha que discurso lindo, irmãos. Olha que discurso maravilhoso. Judas Iscariotes seria o que nos dias de hoje, ó? Aplaudido. Aplaudido de pé. É ou não é verdade? Ó, esse aí, esse é discípulo de verdade, esse é de Deus. Mas a Bíblia diz que o Judas fala aquilo não porque ele amava os pobres, mas porque era ladrão.
porque era ladrão. E por isso que Judas fala aquilo. Quer dizer, Judas estava servindo de aparência. E quem serve de aparência, irmãos, não consegue reinar. Por quê? Porque Deus não vê o que o olho vê. Deus olha para o secreto. Então, se você quer reinar na vida, você tem que ter o seu secreto com Deus, o seu particular com Deus. E é aí que Deus começa a te honrar. Amém? Então ele diz, né? Como os hipócritas, fazem hipócrita nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha aqui para o pastor Helder. Qual que é o galardão dos hipócritas? Qual que é a recompensa dos hipócritas? Oi? Isso, os aplausos, os elogios, não é? As bajulações, é só isso, as curtidas, não é? As curtidas e por aí vai. Só que ela não consegue romper, irmãos, ela não consegue vencer. Ela mostra para todo mundo que ela está vencendo, mas a vida dela está fracassando. Ela mostra para todo mundo que ela foi chamada para ser rei, para reinar, né? ou rainha, para estar por cima, mas ela vive por baixo, por causa da aparência. E é o que Jesus fala aqui, ó. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola, vamos ler em voz alta, seja dada o quê? Ocultamente. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Aleluia. A recompensa pública, você vai definir no teu secreto com Deus. É quando ninguém está vendo, é quando ninguém está enxergando. Amém? É quando você não está fazendo para aparecer para os homens, você está sendo aceito por Deus. Aleluia. Às vezes somos aceitos pelos homens, pela sociedade. Queremos viver o padrão que a sociedade imprime, não é? Mas nós temos que ser aceitos por Deus. E muitas vezes, pelo fato de sermos aceitos por Deus, seremos rejeitados pelos homens e até mesmo os dentro da nossa casa. Mas, meu amado, minha amada, a pessoa que é aceita por Deus, ela vai ser honrada publicamente. Deus vai honrar você perante os olhos de todos. Diga a glória a Deus. Amém? Não sirva por aparência. Sirva a Deus de verdade, com o coração inteiro. É no teu secreto. E aí o versículo 6 diz ali, ó: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? A oração é no secreto, a vida com Deus é no secreto, e a recompensa é pública. Voltando lá em Samuel, para a gente terminar aqui, ó. O versículo 7. Porém disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha para o secreto. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, no qual disse: nem este tem escolhido. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, faltava o 8º. Os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Olha só que tremendo, irmãos. Aqueles 7 filhos eram que estavam diante do quê? Diante dos olhos. E havia um
que estava no secreto. Então, quando você se sentir escondido, escondida, e você achar que ninguém está te vendo, comece a levantar a mão para o céu e agradecer. Aleluia, que ninguém está me vendo. Amém? Às vezes a gente fica triste, irmãos, porque os homens não estão nos enxergando, mas Samuel estava enxergando os 7 filhos de Jessé. Eles estavam diante dos olhos, mas Deus não estava procurando o que se via com os olhos. Deus estava procurando aquilo que estava no secreto. Deus estava olhando para aquele que estava no secreto. Amém? Então a gente tem que parar com essa vaidade de querer se aparecer diante das pessoas e ter a humildade de querer ser reconhecido diante de Deus. E Deus vai reconhecer, vai olhar para você quando ninguém estiver olhando. E aí você se posiciona, você está no lugar certo e na hora certa. Às vezes a gente acha que o lugar certo é em volta da mesa. Às vezes a gente acha que o lugar certo é perto de pessoas que vão nos abençoar. Não que você tenha que se distanciar, tem que estar perto de pessoas, mas não com interesse de receber algo, mas de aprender, de crescer. Amém? E o futuro, Deus vai encaminhar. Quem está entendendo isso? É Deus que vai dirigir. Mas às vezes as pessoas estão no lugar errado. Por que no lugar errado? Porque querem servir por aparência, querem ser vistas. Enquanto o Samuel estava vendo todos os filhos de Jessé, os 7, e nenhum deles, Deus estava olhando para o Davi no secreto. Amém? Então são decisões que a gente toma na vida, irmãos. Se queremos ser visto pelos homens, aplaudido pelos homens, você vai receber o galardão dos homens. Agora, se você quer reinar nessa vida, quem levanta rei é Deus. Quem enriquece é Deus. Amém? Quem faz da estéril mãe de filhos é Deus. É Deus que faz, irmãos. Enquanto Ana queria ter um filho apenas por competição com Penina, ela podia fazer o que for, irmão. Ela podia ir nos melhores especialistas, podia tentar tudo. O filho não ia nascer, porque a Bíblia diz que Deus havia cerrado o ventre de Ana. Mas por que Deus fechou aquela porta na vida dela? Porque ela queria ter um filho para esfregar na cara da Penina que ela também podia. O propósito dela estava errado. Mas quando Ana vai ao templo e ela começa a orar a Deus no secreto, a oração de Ana foi tão secreta que o profeta Eli estava tentando descobrir o que ela estava falando, ele não conseguia. Só se mexiam os lábios dela, porquanto Ana orava no seu coração. Então, quando Ana consegue acessar o secreto de Deus, Deus vai lá e dá o filho que ela tanto sonhou. É o secreto, irmãos, que vai definir a nossa vida. Amém? Aleluia! Quem está entendendo essa palavra? Versículo 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, que estava oculto aos olhos dos homens. E eis que apacenta as ovelhas, aleluia. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha. Aleluia. A pessoa pode estar onde for, irmãos. Quando Deus quer exaltar, Deus manda chamar. Deus manda chamar. Pode estar lá no cafundó do Judas. É ou não é? Pode estar lá na caixa prego. Mas quando Deus quer abençoar, não tem, irmãos. Aparece, diga a glória a Deus. Acabaram-se os jovens, ainda tem um, o menor, está lá apacentando as ovelhas, pode mandar chamar ele. Nós não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Enquanto Deus não te honrar, meu irmão, ninguém senta na mesa. Viva no secreto, no seu particular com Deus. Ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Quem está entendendo isso?
Deus mandou chamar, e glória a Deus. Olha lá, para a gente terminar aqui, ó. Então mandou em busca e trouxe, era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, aleluia. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Davi foi ungido, irmãos, e foi encontrado no secreto. Amém? Deus vê o secreto. É no secreto que você tem comunhão, você tem intimidade com Deus, você tem a sua oração e você cresce, amém? Você vai melhorando como pessoa, na vida, se tornando melhor. Quem entendeu isso? Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Louvado seja Deus. Ele é o Deus do secreto, Ele é o Deus do oculto. Amém? E olha só, uma outra observação aqui, meus amados. Davi foi fiel no secreto, no pouco, porque eram poucas ovelhas, e no alheio. Amém? Ele foi fiel quando ninguém estava vendo ele, cuidando de poucas ovelhas que não eram dele, que eram de quem? Do seu pai. Amém? Então seja fiel no secreto, no pouco e no alheio. E Deus vai dar aquilo que é teu. Amém?